Shalom, shalom, povo de Deus. Estou passando aqui para estar abordando um tema, e esse tema é um tema muito perplexo, que o Eterno vem estar nos abençoando, e eu quero estar falando aqui de onde foi que as pessoas tiraram a ideia de que Maria Madalena era uma prostituta, né? Na realidade, a ideia que Maria Madalena era uma prostituta não veio da Bíblia, mas eu quero estar ensinando a vocês, pastores, vocês que são pastores, para vocês estarem aprendendo comigo, né? Eu, como rabino, eu tenho que trazer a verdade bíblica e histórica para vocês, porque quando a gente lê a Bíblia nos originais, não na linguagem de João Ferreira de Almeida, porque se a gente for usar João Ferreira de Almeida, a gente nunca vai ler a Bíblia verdadeiramente, né? Temos que ler no hebraico, nos originais, certo? Esse relato de que Maria Madalena era uma prostituta não veio da Bíblia, mas surgiu um século depois da interpretação errada feita dentro das próprias igrejas daquela época. Eu quero estar mostrando a vocês como foi que isso aconteceu. Olha, essa confusão surgiu no começo do ano de 591 depois de Cristo, pelo Papa Gregório Magno, certo? Do ano de 591, o Papa Gregório Magno, ele fez uma homilia, um sermão, em que ele juntou 3 mulheres diferentes do Evangelho, como se fosse uma só pessoa. E aí, aonde causou essa confusão. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, a palavra de Deus, temos que ler, não usando textos isolados, lendo por completo, para que a pessoa venha entender. E essa mulher pecadora anônima que unge os pés de Jesus na casa de Simão Lucas, não é a mesma Maria Madalena. Maria Betânia, irmã de Marta e Lázaro, também está escrito lá em João capítulo 12, 1 ao 3. E Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios, também está em Lucas 8:22. Ele diz que todas essas mulheres eram a mesma, tá vendo? Ele fez uma conclusão errada de que Maria Madalena era a mulher pecadora, interpretada como uma prostituta. Só que a Bíblia nunca disse e nunca diz. E essas 3 mulheres são as mesmas pessoas. Essa ideia foi um erro teológico grande, muito grande, que espalhou mentiras. Desde quando houve essa tradução, as pessoas hoje, até hoje, as pessoas vivem enganadas, mas eu estou abrindo os olhos de vocês, porque a tradição popular, frisando em aspas daquela época, né, reforçou essa imagem. E depois desse sermão, a arte de teatro e a pregação popular passaram a se retratar que Maria Madalena era uma mulher arrependida, ex-prostituta, né, convertida por Yeshua, símbolo de penitência. Essa imagem foi usada por séculos. Até hoje, os pastores encontram-se cegos, sem saber a verdade, né? Isso era uma cultura ocidental, especialmente pela Igreja Católica medieval, que pregava sobre o arrependimento e perdão, mas não sabia, não tinha uma coerência teológica, não lia a Torá nos originais, porque a correção veio só com muito tempo depois. No século XX, a Igreja Católica reconheceu oficialmente que essa associação estava errada, mas depois disso
não teve como consertar mais, porque em 1969 o Vaticano revisou de novo as suas heresias, né? O seu calendário litúrgico, e separou as figuras, né? Maria Madalena, Maria de Betânia, a mulher pecadora de Lucas e tal. E hoje a posição teológica correta é que Maria Madalena nunca foi prostituta, mas uma discípula fiel e testemunha da ressurreição de Yeshua. Em resumo, a ideia da origem base bíblica original, onde Maria Madalena era prostituta, que o Papa Gregório Magno, 591 depois de Cristo, não tem nenhuma sequer associação de Maria Madalena, que era discípula de Yeshua, nos Evangelhos, Lucas 8:2, João 20, 14, 18. Sim, João 20, 14, 18a. Mas eu quero dizer para vocês que não há nenhum relato, certo? Não há nenhum relato histórico em nenhum local da Bíblia que alegue isso. Se vocês quiserem debater esse assunto, eu estarei aqui à disposição para estar ensinando com coerência, mostrando para vocês que realmente o que eu estou falando é real e verdadeiro, certo? Porque é assim, no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 1 a 11, a mulher pega em adultério. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã, cedo, voltou-se ao templo, e todo o povo vinha. E ele, se assentando, ele ensinava. Então, os escribas e fariseus daquela época trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo nela no meio, e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em próprio adultério. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a um, e começaram mais os velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio, né? E Jesus, erguendo-lhe, disse assim a essa mulher, disse assim: então aqueles teus acusadores, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, né? Ele disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno, vai-te, não peques mais. Maria Madalena, a mulher liberta, não é condenada. O Evangelho segundo Lucas aconteceu depois disso, quando Yeshua andava na cidade, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando, anunciando o Evangelho do Reino do Eterno. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidade. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. A Joana, a mulher que cruza o procurador de Herodes, e Susana. Muitas outras que serviam aos seus bens. Maria Madalena não foi pega em adultério, nem foi chamada de prostituta. Ela foi liberta apenas de opressões espirituais e se tornou discípula fiel, caminhando com Yeshua. Essa ideia de que Maria Madalena era uma prostituta não tem base bíblica, porque a mulher do adultério foi apenas um símbolo de perdão divino. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3:11, essa mulher não é nomeada porque ela representa cada pessoa acusada, né? Envergonhada, que o Messias liberta pela graça. O foco não é o passado dela, mas Yeshua está mostrando aqui que a atitude dela, aquela que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a primeira pedra. Ninguém atirou, né? Aqui está o centro da mensagem. A lei queria condenar, mas o Messias queria restaurar, a restauração da verdade. Quando o erro cai por terra, o Evangelho segundo João, capítulo 20, 11 ao 18, Maria estava chorando fora junto
ao sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentando-se onde jazia o corpo de Yeshua, e à cabeceira e outros lugares aos pés. E disse Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre? Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi a primeira a ver Yeshua ressuscitar. Enquanto muitos duvidam, ela permanecia chorando aos pés do Eterno, no túmulo, e é recompensada com a revelação de Yeshua vivo. Essa mensagem profética aqui, Deus está levantando homens e mulheres que não se curvam de tradição, de mentiras, mas que permanecem firmes na verdade. Aquilo que foi distorcido por séculos será restaurado, e assim como Maria Madalena foi levantada ao opróbrio, a honra, Deus vai levantar você do anonimato. Maria Madalena não foi a mulher apedrejada, nem pecadora. Ela foi discípula e serva do Eterno. E essa lição é clara: a religião é uma prisão que acusa. A religião, ela aprisiona, mas Yeshua perdoa. A tradição distorce, mas a verdade é a única que vai libertar, porque a tradição distorce, mas Jesus liberta. A graça restaura o que o homem tentou apagar. Que o Eterno abençoe e vocês, pastores, aprendam a verdade e falem a verdade.